Olá, Agenda Cultural no ar, final de semana chegando e está recheado de atrações, música, cinema, teatro e muito mais. Então confira a programação de Campinas e região. Toda cor, toda pele me atrai. O cantor e compositor Matheus Cripa estreia hoje, às 8 da noite, o espetáculo Íntimo, no Pavão Cultural em Campinas. O show é pré-lançamento do EP autoral homônimo, previsto para este mês. Olá, amigos de Campinas! Eu sou Cristiane Taguchi, atriz e produtora cultural, e eu tô aqui para convidar vocês para a estreia do meu espetáculo Crônicas de uma Vida Anunciada, que vai estrear esse sábado, às 20 horas, no Centro Cultural Casarão. Ingressos no chapéu. Eu aguardo vocês. Olá a todos os telespectadores da TV Câmara. Estou aqui hoje para convidar cada um de vocês para um super show no próximo dia 2 de julho, sábado, na Concha Acústica do Parque Taquaral, aqui em Campinas, onde a Orquestra Rock fará o início da temporada 2022, tocando os grandes clássicos do rock nacional e internacional. O evento é gratuito e parte da renda obtida com a venda de alimentos e bebidas será doada ao Centro Infantil Boldrini. Então vá, leve sua família, divirta-se e também ajude essa grande causa. Espero todos por lá, sábado, dia 2 de julho, a partir das 19 horas, Orquestra Rock Live na Concha Acústica do Parque Taquaral. Até lá! Olá pessoal, eu sou o Evandro, violinista da Orquestra Conservatório Carlos Gomes, e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nesse domingo, às 11 da manhã, faremos um concerto gratuito ao ar livre no Bosque dos Jequitibás. E além de ouvir boa música, vocês vão aprender um pouco mais sobre o bosque, que é ideal para curtir um domingo com a família. Porque além de músico, sou arquiteto e professor, e durante o concerto, entre as músicas, eu vou contar um pouco da história do bosque e de sua importância para Campinas. Venha curtir o domingo com a gente, traga sua família, chame seus amigos, espero vocês. Às 11 da manhã. Está aberta as exposições Morfologias entre Águas e Desmundos, no Espaço Subsolo Laboratório de Arte, no bairro Bosque, em Campinas. No SESI Campinas vai ter mostra de música erudita. Hoje vai ter Escalandrum às 8 da noite e no sábado a Orquestra Baporu também às 8. Está rolando em Campinas o 16º Festival Gastronômico de Inverno em Sousas e Joaquim Egídio. O evento vai até 31 de julho, com 14 estabelecimentos participando, servindo menu completo com entrada, prato principal e sobremesa. Bruna, fala pra gente um pouquinho sobre a temática que vocês escolheram para essa 16ª edição. A 16ª edição do Feverestival chama Cultivar Convívios. E ela nasceu porque a gente estava dentro de casa, né? É a primeira vez que a gente vai fazer o Feverestival desde o início da pandemia. E a gente achou que deveria ser uma temática que promovesse o estar junto, estar presente. Então a gente está chamando a cidade para cultivar convívios. Então a gente quer propor uma programação para a família, uma programação que todo mundo se sinta bem-vindo a estar no teatro e a voltar a conviver, se olhar no olho, trocar. Foi tanto tempo de isolamento, né? E a gente quer finalmente poder estar presente junto novamente na cidade. Se a gente pudesse comparar com as edições anteriores, né? O que você destacaria para essa? É uma edição que a gente escolheu estar num raio mais próximo de território. Antes a gente ia para vários lugares da cidade diferentes e hoje, como a gente quer cultivar convívio, a gente está num território mais ilimitado, a gente está no centro da cidade, a gente quer valorizar
e fomentar a ocupação do centro, um espaço que ficou tão vazio, né, no tempo de isolamento, quando os comércios estavam fechados. Hoje a gente sabe que já está tendo uma retomada econômica aí na cidade e a gente quer poder também ter essa retomada cultural na cidade, então a gente está valorizando e fomentando a ocupação dos espaços culturais no centro da cidade. O legal é que de uma apresentação, de um espetáculo, você pode ir a pé e participar de vários espetáculos pertinho. Exatamente, né? Apesar de ter a maioria da programação no centro da cidade, a gente começa no dia 3 no Taquaral e a gente tem um dia inteiro de atividades no parque, onde você justamente vai poder ir caminhando, encontra um negócio ali, uma oficina acontecendo, uma peça. E a gente está fomentando isso também nos espaços do centro. Então, no último final de semana mesmo, nos dias 9 e 10, a gente tem atrações que você vai poder ficar que nem formiguinha, que é o nosso símbolo do festival. Vai poder ficar seguindo as apresentações e conseguindo assistir tudo e podendo ir a pé de um lugar até outro. E dos espetáculos, nós temos aí vários estados participando, inclusive espetáculo internacional, né? Então fala um pouquinho dessas escolhas e desses espetáculos. Nossa, a gente tem, na verdade, um olhar bastante forte para as produções do estado de São Paulo esse ano, porque quando a gente fala em cultivar convívio, a gente pensa em também olhar para o nosso vizinho. Então a gente quer olhar primeiro para quem está aqui ao redor, o que vocês estavam fazendo, onde que a gente estava, vamos se encontrar de novo? Então a gente lançou esse olhar bastante para as produções daqui do estado de São Paulo. Tem 2 espetáculos que são convidados de fora, que é o Grupo Galpão, que vem de Belo Horizonte, e o Nós de Teatro, que vem de Fortaleza. Então, também são grupos aí que vêm para somar, são grupos de muita relevância, muita potência. E a atração internacional, que é uma atriz, na verdade, a Andréia Orreda, que é da Periplo Companhia Teatral. Ela foi uma escolha porque ela traz dentro de si tanto um trabalho muito potente enquanto atriz, então ela vai ter um espetáculo que vai ter sessão dupla, inclusive, é o único espetáculo que tem sessão dupla na nossa grade. E vai dar uma oficina, uma residência para mulheres. Então ela traz em si tanto uma potência enquanto artista formadora, educadora, né? Podendo trazer essa residência para várias mulheres aqui de Campinas. E também enquanto artista performer, né? Enquanto atriz mesmo do espetáculo. Então a gente achou uma boa escolha trazer uma pessoa que tivesse essas 2 características tão potentes dentro de si. São atrações para toda a família e, inclusive, vocês comentaram da acessibilidade, né? Sim, a gente vai ter 6 espetáculos que vão ser acessibilizados com libras e ou audiodescrição. E pra gente é muito importante, a gente luta muito há várias edições para acessibilizar o maior número possível de atividades, espetáculos, e não só acessibilizar, mas também dialogar com esse público. A gente faz um trabalho bem intenso na pré-produção de diálogo com essas comunidades, onde que estão as pessoas com deficiência em Campinas, como que a gente dialoga com essas pessoas e realmente chegar até elas esse convite, né? Para que elas venham. Então não é só acessibilizar, mas é também ir atrás de convidar e trazer para o teatro essa população. Mas sim, os espetáculos são em sua maioria livres para toda a família, então dá para ir com a mãe, com a avó, com a filha. A maioria dos espetáculos tem essa classificação indicativa livre. Bom, agora o mais importante, né? Então, como é que faz para saber a programação? Tá no site e como faz para reservar os ingressos, né? Sim, cada espaço tem uma especificidade em relação à retirada de ingressos, né? A maioria da programação é gratuita, só 2 espetáculos têm cobrança de ingresso e os espetáculos que têm cobrança de ingresso dá para comprar no site do Simpla. De modo geral, a programação está disponível no site do Feverestival, www.feverestival.com.br. E lá tem as informações. Alguns lugares a gente faz retirada de ingresso antes do espetáculo começar, com 1 hora de antecedência. Outros a gente tem a disponibilidade de reserva online e outros que são compra, a gente pode comprar online também ou na bilheteria do teatro.
Hoje a cantora Duda Beat apresenta show da turnê On Tour, em Campinas. Vai ser no Brazuca a partir das 10 da noite. Hoje, sábado, o produtor musical canadense Deadmau5 se apresenta na La Rock Club, em Valinhos. Sábado, a cantora Carol Conká se apresenta em Campinas. Vai ser na Casa Caos a partir das 10 da noite. Domingo, o Grupo Pichote se apresenta no Campinas Hall, a partir do meio-dia. Gente, criança, é igual mala, passou de 20 quilos, tem que despachar. Diogo Almeida está de volta a Campinas com o seu show Segunda Chamada. O humorista conta situações engraçadas que envolvem os professores e demais profissionais ligados à área da educação. Vai ser no Teatro Iguatemi Campinas, hoje, às 9 da noite. Quem também retorna a Campinas é Thiago Ventura, um show que fala dos primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e relações cotidianas de maneira descontraída. Também no Teatro Iguatemi Campinas, no sábado, às 9 da noite. Para as crianças, tem o show da Luna, ao vivo. Vai ser domingo, às 3 horas da tarde, no Teatro Iguatemi. Uma das coisas que mais me marcou foi o primeiro presente do Dia dos Pais que ela me deu. Que foi uma camisa rosa da Lacoste. Sabe do jacarezinho? Camisa rosa linda. Uma camisa rosa da Lacoste. Custou R$400. Eu sei que foi no meu cartão. Ainda no domingo, à noite, vai ter show do Diguinho Coruja, integrante do programa De Noite com Danilo Gentili. O humorista traz textos autorais para o palco. Então Campinas é uma cidade rica em assombrações. Riquíssima. Campinas tem muitas assombrações, muitas histórias de mistérios, muitos acontecimentos inexplicáveis que vão desde dos fantasmas do túnel aqui da FEPASA a uma goiabeira que chora na Capela do Fundão. Então a gente tem várias histórias interessantíssimas de Campinas, tanto sobrenaturais no universo das assombrações, como fantasmas, espíritos nessa dimensão, como de algumas criaturas monstruosas, como por exemplo o corpo seco que é relatado na Mata Santa Genebra, por exemplo. Bom, no cemitério a gente até compreende ter várias assombrações, fantasmas, mas num túnel, né? Então aqui tem pelo menos uns 4, é isso? Um monte de assombração no túnel. Então conta pra gente aí. Vamos lá. Bom, primeiro que essa região aqui era essa região era um cemitério, eram cemitérios antigamente aqui, né? Tinha algumas glebas de cemitério. Cemitério a gente tá na frente do túnel, mas até a João Jorge, na última expansão da João Jorge, foram encontrados várias ossadas, o que dá conta de que de fato eram cemitérios ou valas, né? Nesse período. E o cemitério que existia aqui na Vila Industrial, ele foi sucedido pelo cemitério do Fundão num primeiro momento, que depois se tornou o cemitério da Saudade. Então, aqui no túnel a gente tem a primeira história, então pode ser possivelmente de alguma alma penada dessa época, do tempo ainda que aqui existiam cemitérios, né? Mas também existe uma outra possibilidade, porque aqui na região houve um massacre de trabalhadores na primeira greve geral, chamado Massacre do Porteira do Capivara. Porteira do Capivara, que era a passagem que os moradores aqui da Vila Industrial, né, os moradores que eram majoritariamente funcionários, eram operários da FEPASA, viviam e tinham que atravessar para ir para a cidade. Então pode ser alguém ligado a esse massacre. Pode ser também um senhor que já foi batizado de o Velho do Guarda-Chuva, que morreu numa inundação no túnel. Esse senhor ele é interessante porque ele se encontra no meio do túnel
com uma outra fantasma que a gente não conseguiu identificar a identidade, nem como ela se transformou num fantasma, mas é a velha da bengala. E aí a gente já vê, isso eu estou falando em 1960 mais ou menos, e aí a gente já tem um relato mais atual, próximo dos anos 90, que é de um fantasma que tem, ao invés de um rosto, um holofote, que ele agride as pessoas dessa forma, com a força do holofote em seu rosto. Então as pessoas estão atravessando o túnel e aí eles recebem esse raio das luzes do rosto desse outro fantasma. Esse já é um relato dos anos 90. E você estava contando pra gente que tem também um fantasma ilustre na cidade, né? Muito ilustre. Nosso fantasma mais ilustre, que é o maestro Carlos Gomes. Carlos Gomes, ele foi embora daqui, a gente tem que fazer uma mini bio dele para contar a história do fantasma, né? Carlos Gomes, ele saiu não muito satisfeito da cidade, não tinha o reconhecimento de seu talento aqui pela administração burocrática da época, né? A gente está falando isso do meio para o final do século XIX, e ele foi embora para São Paulo, depois ele foi para Santos, de Santos ele foi para o Rio de Janeiro, conheceu o imperador, e o imperador bancou os estudos musicais de Carlos Gomes no Conservatório de Milão. Ele fez muito sucesso, compôs o Guarani, dentre outras obras, e depois do reconhecimento mundial ele voltou para o Brasil, houve o advento, né, da República. Depois da República ele ficou meio desgostoso, porque ele era muito leal ao imperador, embora não fosse necessariamente monarquista, né? Ele era até um abolicionista, e uma das obras dele, Ilha Schiavo, dá conta disso. E ele foi embora de novo para a Itália, depois ele voltou para cuidar do Conservatório de Belém do Pará, e lá ele morreu. Foi enterrado, até aí estava tudo bem, mas resolveram trazer o Carlos Gomes, exumar o corpo do Carlos Gomes para ele ser enterrado aqui na sua terra natal. E quando fizeram isso, não fizeram isso com o cuidado necessário e colocaram os restos mortais do Carlos Gomes no jazigo da família Ferreira Penteado, que era uma família importante da cidade, mas ele não gostou. Então ele não gostou e começou a assombrar a cidade de Campinas, até que construíram um monumento túmulo a Carlos Gomes e ele ficou mais tranquilo. De vez em quando ele só vai esticar o dedo, tocar um pouco de piano na sala de ensaio da orquestra, mas nada além disso. Ele já não é mais um fantasma bravo como ele foi em outro momento. Tiago, é um passeio rico em entretenimento, rico em informação, né, de cultura da nossa cidade. Na verdade a gente diz que o nosso compromisso verdadeiro é com a história de assombração, mas não há dúvida de que essas histórias trazem toda essa bagagem de memória e algumas histórias, né? Porque o cenário dessas histórias muitas vezes são cenários que se confundem com momentos importantes da cidade, que faz com que a gente se encontre com personalidades importantes da cidade, né? Mas sem dúvida é um passeio lúdico. A gente deseja que esse passeio não defina todo o interesse das pessoas, por esses momentos da cidade, mas que ele seja, sem dúvida nenhuma, o pontapé inicial para as pessoas pesquisarem mais e conhecerem mais a cidade, e que essa oportunidade também, que seja a oportunidade para as pessoas se identificarem com a cidade, com os monumentos da cidade, com os personagens da cidade, sempre que possível desenvolver empatia por aqueles que sofreram em outros momentos, né? A nossa cidade tem uma aura que é até pejorativa e que muito nos envergonha como sendo uma cidade que ficou sob o julgo escravagista por muitos anos, e a gente gosta de lembrar que, embora isso seja verdade, isso envergonha todos nós, a gente também tem na nossa cidade personagens que lutaram contra isso, né? Então a gente, sem querer, no Cemitério dos Cativos encontra com a obra finalizada do Mestre Tito, que foi o idealizador, por exemplo, da igreja de São Benedito. A gente se encontra no Cemitério da Saudade com a irmã Serafina. Embora a gente não saiba exatamente onde ela está enterrada, ela foi uma mulher que foi protagonista na luta contra a febre amarela, no período em que Campinas mais sofreu com essa epidemia, e outras personalidades da cidade que se posicionavam contra essas ameaças, contra essas coisas que agrediam nossa sociedade. Então, sem querer, a gente também se depara com
pessoas tão bacanas que lutaram por Campinas para vencer as dificuldades que se dispunham diante dela ao longo dos séculos até, né? As pessoas que ficaram interessadas, né, elas vão ver essa matéria e vão falar, eu gostaria de participar, mas será que eu vou ficar com muito medo? Como é que é a reação das pessoas? É tranquilo? Tinha um parque de diversões que tinha uma noite que chamava Noites do Terror, né? Não vou fazer propaganda para ele, embora não exista mais, mas não é esse tipo, ninguém vai aparecer fantasiado, ninguém vai sair assustando você, mas algumas histórias que a gente conta de fato assustam, e eu digo que não tem problema nenhum a gente fazer o passeio de assombrações de dia, porque essas histórias a gente vai levar para casa e elas vão ajudar a gente a refletir sobre temas que muitas vezes nos afligem até hoje, né? Então tem um pouco de susto, mas não é esse susto que todo mundo cria expectativa de que vai sair alguém de algum lugar e vai dar um baita susto, não é esse. Mas de fato, o que te assombra, aliás, o nome do projeto propõe exatamente essa reflexão, o que te assombra de verdade, né? Então a gente conta a história do menino Elesbão que foi assassinado no Largo Santa Cruz, né? Acusado de ter assassinado o dono de uma fazenda, foi o primeiro homem negro escravizado que foi enforcado em Campinas. E a gente conta essa história toda porque existem relatos de aparição de Elesbão por ali. A gente conta essa história e as pessoas, ao se depararem com a história real do Elesbão, às vezes ficam mais chocadas do que com a história das aparições do seu espírito pelo Largo Santa Cruz. Então, essa provocação a gente gosta de fazer. O que te assombra mais? O menino ter sido morto inocentemente ou a aparição dele? Sem dúvida, desse aspecto a gente acha que assusta. Mas não são esses sustos óbvios que tem esses lugares de monstros e tal. Não são. Não desse jeito. Então, para quem gostou, como é que faz para participar? Bom, primeiro que assim, todas a nossa agenda, né, os nossos passeios, que eles não ficam restritos a Campinas, né? Embora nosso hub, nossa sede seja Campinas, a gente já tem um passeio bastante estabelecido em São Paulo, em Belo Horizonte, em Piracicaba, também no Rio de Janeiro. Mas quem quiser saber de todos esses passeios, inclusive o de Campinas, é só nos procurar no Que Te Assombra em todas as redes sociais. Para esses 2 passeios do final de semana aqui, é só mandar o nome de quem quiser participar para o nosso e-mail, oqueteassombra@gmail.com. É totalmente gratuito, mas a gente sabe que o país passa por uma dificuldade grande, muita gente com risco alimentar, então quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível, a gente agradece muito. Todo esse alimento, todos esses alimentos, todas essas doações, a gente tem entregue para o Banco de Alimentos da cidade. Então quem quiser e puder, pode levar 1 quilo de alimento pra gente, ou um agasalho em bom estado, né? Em estado de uso, um cobertor em estado de uso, a gente vai levar no dia seguinte, na segunda a gente leva pro Banco de Alimentos da cidade. Tiago, pra gente encerrar, vamos contar mais uma história? Vamos, claro. Mais uma assombração interessante de Campinas? Uma assombração interessante de Campinas, vamos, claro. Deixa eu pensar um pouco. Bom, vou contar uma história de um personagem também da cidade que a gente descobriu nessa busca, que é o Manuel Simões, que é o motorneiro do Bonde da Morte, um bonde que saía da Barão de Jaguara, atravessava todo o centro da cidade e tinha como ponto final o Cemitério da Saudade. O Manuel Simões, em uma ocasião, ele estava lá fazendo o recolhimento do pagamento do passe, né? E viu e começou a pegar o dinheiro da passagem dos passageiros do bonde, e tinham 3 freirinhas sentadas no último banco do bonde. Muito bem, ele foi pegando, na hora que chegou nelas e ele cobrou a passagem, elas desapareceram na frente dele. Tem uma outra história muito interessante do Manuel Simões também, que ele no ponto final estava fazendo a contabilidade do dinheiro que eles tinham recolhido nas passagens, e ele olhou na porta do cemitério já fechado, era noite, um senhor de branco, chapéu branco, acenando para ele falava, olha lá, falava pro parceiro dele de trabalho, olha lá, o cara tá chamando a gente, o que será que ele quer? Tal. O cara olhava e falava, pô, não tem ninguém ali, cara, não tem ninguém. E o senhor de terno branco, chapéu branco, dando tchau para ele na porta do cemitério. Então eu vou contar mais uma história, a história do soldado
da homenagem daquele soldado que fica do lado direito da entrada do Cemitério da Saudade, que é uma homenagem aos combatentes da Revolução de 32. Um dia uma mulher entrou em trabalho de parto ali na frente do cemitério e ninguém sabia o que fazer com ela, e aquele desespero, e todo mundo um corre-corre danado, chama um médico, chama isso, chama aquilo, e a mulher sentindo muita dor, quando aquele círculo de pessoas que estavam ali para acudir é aberto e passa um rapaz de farda, e ele, como se fosse um parteiro experiente, faz uma manobra lá na barriga da moça, tira a criança, entrega para ela e todo mundo aplaudindo ele, pô, herói, herói, herói. Ele sai de perto dele, sobe a escadinha, entra na estátua e fica parado lá. O soldado que saiu de dentro da estátua. Era o soldado anônimo que também era parteiro. Começa hoje no Museu da Imagem e do Som de Campinas a programação de julho do Cine Clube. As sessões de cinema são gratuitas e seguidas de debates sobre as produções. O filme As Verdades conta a história de um crime em um pequeno município baiano. É do primeiro caso de Josué, o delegado recém-chegado à cidade. A história é contada de pontos de vista diferentes dos 3 personagens presentes no momento do crime. Cícero, o matador de aluguel, Francisca, a noiva do político, e Vladimir, a vítima. Sei que teu noivo não presta, fica dele aberto. Eu odeio essa cidade. Você gosta de confusão, né? As coisas mudam. Que nada muda, não. Cidade pequena, todo mundo sabe de tudo, né não? Mas finge que esquece. Quem sabe segredo tem poder. E quem tem poder compra silêncio. Em Minions 2, o pequeno Gru era um tremendo fã do supergrupo de vilões Vício 6. Seu sonho, por mais estranho que possa parecer, era fazer parte dessa turma malvada. E ele se achava pronto para isso. Quando o líder da gangue acaba expulso, surge a possibilidade de Gru tentar uma entrevista. Mas a turma debocha dele. Foi o bastante para ele se vingar do grupo e tornar-se inimigo mortal deles. Para isso, ele vai contar com a ajuda dos inseparáveis Minions Kevin, Stuart, Bob e Otto. La punella. Oh là là, le pelo bellissimo. La quiero. Topissimo, não? Tá dizendo que trocou o meu futuro por uma pedra de estimação? Sim. Eu não quis assustar vocês. Falem, cadê o Gru? E essas foram as dicas de hoje. Aproveite. Até a próxima semana. Tchau.